E aí, pessoal, seguinte, falando da aula 6 hoje, Direito Empresarial, aula 6, e o primeiro tópico aí é a função do ponto comercial, continuação, ok? Então, ponto comercial é quando você loca um espaço, aluga esse espaço, trabalha a clientela, vai vendendo, vai trazendo cada vez mais clientes, se tornando conhecido. A partir daí você formou um patrimônio, você formou o ponto comercial. Esse ponto comercial vale dinheiro, então ele tem que ser protegido. Quando você vender a empresa, ou negociar uma sociedade, qualquer coisa assim, esse dinheiro pertence a você, que trabalhou ali todos os dias, vendendo, atraindo clientes, buscando tornar o seu nome conhecido na região, etc, etc, você desenvolveu o ponto. Ele valendo dinheiro, você precisa protegê-lo através do contrato de trespasse. Lembra disso? Então, contrato de locação é uma coisa, contrato de trespasse é outra. Locação, trespasse, você está vendendo isso aqui, ó, que é o ponto. É a benfeitoria que você fez, é a tua fama, é como se fosse a sua marca. Só que além da marca, um lugar específico é o ponto comercial. Então, quando a gente trata de ponto comercial, a gente tem que pensar, a palavra-chave tem que ser proteção. Depois, então você tem lá, no caso do ponto comercial, você tem que optar por um contrato de locação não residencial, ou seja, tem características diferentes. Pode dar denúncia vazia, Pode dar denúncia vazia? Sim, pode. Se o cara não tiver contrato, não tiver nenhuma garantia, 30 dias para sair. Lei 8245 já permite que você notificou, contra 30 dias para sair. Por que eu falei da denúncia vazia? Porque o cara tem que ter contrato, ele tem que ter o contrato de locação. Uma pessoa, se tiver uma residência sem contrato, pode ir embora também. Então aí, contrato de locação, não residencial, nós estamos falando de empresa, pode ser despejado? Pode. Os contratos, portanto, eles têm que ser determinados ou indeterminados. Determinados, você tem um prazo de início e um prazo de fim. Terminou esse prazo aqui, 30 dias para sair. Ou você faz a renovação. Se você colocar no contrato renovação automática, significa que, terminado esse prazo aqui, ele renova por igual período, mas se você pode especificar, se não tiver bem especificadinho isso daqui, pode cair na denúncia vazia e o cara está fora. Ou você, né? Depende, se o imóvel você que alugou, está na roça, né? Então prazo determinado ou indeterminado. Indeterminado, renovação automática. Mas ó, tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque isso aqui, para o locatário, né, aquele cara que alugou, se não tiver bem especificadinho, sabe o que dá? Uso capião. Continuando, então, estamos falando da aula 6, Direito Empresarial, professor Marco Geiger, ok? E ele falava sobre contratos. Então, direito empresarial, contratos. Os contratos geram obrigações, tanto de um lado quanto do outro. O contrato é um documento formal que estabelece a relação entre duas partes com interesses comuns. Um é de alugar para trabalhar, para usar aquele local, aquele comércio, aquele ponto, né? E o outro em receber por aquele imóvel que está sendo local. Muito bem. Para isso, nós vamos ter que fazer as cláusulas contratuais. Enquanto existir o contrato, existe tudo, existe todo um compromisso. Ele pode ser rompido? Pode, mas não unilateralmente, tem que ser de acordo entre as partes. Mas
ele gera uma proteção, tanto para um quanto para outro. Essa proteção a gente pode chamar de obrigações, então geram obrigações, tanto de um lado quanto do outro. A lei enxerga o contrato como um negócio jurídico, ele é protegido. O proprietário, de alguma forma, tem um interesse, como nós falamos, e ele, por isso, cede a propriedade para o outro explorar. E essa cessão gera algumas obrigações. O outro lado precisa pagar o aluguel, contribuir com a conservação do imóvel também. Não pode ficar destruindo também assim, não. Tem que estar bem especificado. Tudo isso gera uma atividade econômica. E isso aí, gerando atividade econômica, nós estamos falando de riqueza, emprego, trabalho, renda e impostos. Então isso cada vez mais é protegido por lei através de um contrato. Quais são os requisitos da locação? Precisa ter alguns requisitos. Algumas delas, você tem que ter hoje um contrato por escrito. Não adianta fazer contrato verbal. Contrato verbal tem valor? Tem valor, mas é mais difícil de provar. Então vai nessa linha. Tem que ser contrato por escrito. O prazo pode ser determinado de 5 anos consecutivos e que a pessoa tiver vai ter preferência na locação. Venceram 5 anos, esse cara que já está, ele tem preferência na locação e continuar a alocar por outro tempo. Tem um detalhe aí que é o seguinte, imagina que você é o dono, você é o proprietário do imóvel e tem planos futuros para usar esse imóvel futuramente, né? Usar para você. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um contrato de 3 anos e, se for o caso, você pode não renovar. Terminado o prazo do contrato, você não é obrigado a ficar com o inquilino lá. Você pode até querer ficar, mas você pode também dizer que não quer renovar. Não tem problema nenhum. Agora o que você viu é, isso aqui gera o fundo de comércio, o fundo de empresa. Esse fundo de empresa, que ele usou lá, fez o ponto, a clientela, ele pode cobrar de você, proprietário. Isso pode, nós vamos ver depois. Mas se você quiser tirar esse cara daí, terminado o contrato, 5 anos ou 3 anos, ele tem preferência na locação. Então é melhor que você faça um prazo curto. E aí, se você não quiser deixar os 5 anos para preferência de locação, você pode fazer um de 3, pula alguns dias e depois faz outro de mais 3, se for o caso. Com isso você consegue não caracterizar essa total preferência na locação, mas não vai fugir do fundo de comércio, ok? Bom, seguindo então, agora nós vamos falar um pouquinho da proteção do ponto comercial, como nós já vimos um pouquinho antes, né? Existe a proteção porque o empresário trabalhou ali, ele fez uma série de coisas, ele se dedicou, ele atraiu clientes para aquele lugar, para aquele ponto comercial. E a partir disso, o que ele fez? Ele fez o fundo de empresa ou fundo de comércio. Isso aí vale dinheiro, isso de alguma forma faz parte do trabalho dele, do esforço dele, né? Então, o que pode acontecer? Quando você tiver um contrato, vamos supor, de 5 anos, enquanto tiver em vigor, né, tiver vigendo aquele contrato de 5 anos, ele tem todos os direitos e você também a receber por aqui. Muito bem. O que pode acontecer é o locatário, aquela pessoa que está alugando, né, que recebe o imóvel para trabalhar, ele tem que te avisar de 6 meses a 1 ano antes do término do contrato que ele quer continuar, né? De 1 ano a 6 meses antes do término. Então, de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato. Ele tem que avisar para ele ter preferência na locação.
Se ele não te avisar, você não tem nenhuma obrigação de continuar com ele. Você pode pedir o salão de volta para que seja alugado para outra pessoa. O que acontece muitas vezes é que o cara não sabe disso, ele vai espernear, vai ficar irritado. Então, o que você pode fazer é uma notificação antes. Notifica ele no prazo para ele se manifestar se ele quiser continuar no imóvel. Se não, você vai entender de que ele não quer continuar, logo você pode alugar para outro. Se ele não se manifestar, por que eu estou falando isso? Porque ele depois vai querer te cobrar o fundo de empresa, o fundo de comércio, que é a proteção do ponto comercial, que é o fundo de empresa, o fundo de comércio. Ele vai querer te cobrar isso e aí você fala, não, porque eu te notifiquei para você avisar, a partir daí eu não preciso te pagar nada, né? O contrário, agora se ele se manifestar antes para você e de alguma forma você disser que não tomou conhecimento e tal, ele vai te cobrar o fundo de comércio. O locador proprietário pode resistir a uma locação, ele não é obrigado a alugar para aquela pessoa. Ele pode alegar algumas coisas. O primeiro que ele pode alegar é uso próprio. Depois, fazer reformas estruturais, reformas necessárias. O teto está caindo, o teto está ruim, tem que pingar goteira, tal, então são as necessárias. E tem aquelas outras reformas que eu não lembro o nome agora, vai aparecer aí no rodapé do vídeo. São reformas que visam valorizar o imóvel. Você vai mudar o chão, piso, azulejo, etc, para valorizar o aluguel. Então, nesses casos, você pode rescindir o contrato, ou seja, não renovar, não fazer a renovação desse contrato, mas se você estiver tirando o cara, aí você pode cobrar, ele pode te cobrar o fundo de comércio. Uma situação que aconteceu comigo, o inquilino não tinha contrato, já tinha vencido, ele não queria muito alugar o imóvel, aliás, não queria que aumentasse o aluguel, né? Então ele fazia vistas grossas, não renovou o contrato. Mais ou menos 6 meses depois, não renovou o contrato, não fez e está lá. Apesar de eu ter cobrado ele não fedeu muitas casas. O que aconteceu? Denúncia vazia, por quê? Vazio, sem contrato. Se ele está sem contrato, não tinha nenhuma proteção. Logo, quando ele saiu, não tem nem como me cobrar fundo de comércio. Poderia cobrar. Então, nesse ponto, como estava irregular, nada. Então, só para deixar claro aí, uma observaçãozinha, o empresário que alegar, o proprietário que alegar que precisa do imóvel, né, e pedir o imóvel de volta, ele tem um prazo decadencial de 3 meses, ou seja, ele tem que começar as reformas ou tem que entrar em até 3 meses, sob pena de sofrer uma ação de reparação do antigo locatário, aquele que alugava o imóvel. Porque se você está pedindo para uso próprio, tudo bem, então significa que você tem até 3 meses para entrar no imóvel sem ter nenhum problema, direito. Depois disso você provavelmente será punido, caso você não entre, que aí entra o tal de perdas e danos, alguma coisa assim, dano moral, provavelmente que ele pode pedir, tá bom? Valeu? Ok, na sequência então, continuando, né? Agora nós entramos em contrato de shopping center. O shopping center ele tem um contrato diferenciado, tem características próprias. O que ele pode, porque ele, dentre outras, né, ele pode cobrar além dos 12 meses. Pode cobrar 13, 15 meses, de acordo com aqueles meses que vendem mais. Por exemplo, final do ano, Dia das Mães. Por que é diferenciado? Porque ele é um local de entretenimento. As pessoas vão para lá para se divertir, não é só para comprar. Elas vão para se divertir e podem até comprar, né? Mas não é o objetivo final. Portanto, é um local de entretenimento.
Se é um local de entretenimento, ele não foi atraído pela compra. Logo, o fato de você estar num shopping, você foi beneficiado pela existência de outras coisas ali. Por exemplo, o shopping center, a praça de alimentação, os cinemas, por exemplo, os lugares para você brincar lá, etc. E os restaurantes, né? Então, praça de alimentação, restaurantes e atividades, brincadeiras, cinemas, etc, etc. Então, isso, de alguma forma, atrai as pessoas lá que passam a consumir. Passam a consumir um livro, passam a consumir um café, um sorvete e até uma roupa. Então, a caracterização é diferente de eu ir numa padaria. A padaria eu sei que ela está lá e eu vou para lá todos os dias, etc, etc. Então, o meu objetivo já é aquele. No shopping center não, eu vou para lá para me divertir e por acaso eu compro uma roupa, por acaso eu tomo um sorvete, por acaso eu compro um celular, por acaso eu compro uma máquina de lavar, ok? Então, existem cláusulas de zoneamento no contrato de shopping. Essas cláusulas de zoneamento, elas não permitem que tenha uma outra loja concorrente. Pelo menos não no mesmo andar. Você pode ter uma Casas Bahia aqui e uma Marabras aqui no outro ponto. Isso pode, mas tem a cláusula de zoneamento. São em zonas diferentes. Então, cada condição ela é avaliada separadamente. E você dono do shopping, né, ele não pode sofrer uma ação de retomada. O shopping não pode pedir a loja de volta baseado no artigo 52, porque o artigo 52 permite para uso próprio, para melhorias, etc. Neste caso aqui, não pode ser baseado no artigo 52 da Lei 8245/91. Então, o artigo 52 permite você, para uso próprio, algumas melhorias. E, no contrato de shopping, o empreendedor pode pactuar cláusulas pela empresa que ele ali desenvolveu, né? Pela empresa, pela atividade, que tem a ver com o chamado, abre aspas, ponto comercial, né? O que não é o caso porque é um lugar de entretenimento, mas todas as cláusulas são negociadas ali, forma de pagamento totalmente diferente, loja por loja, condições diferentes para cada um, tá bom? Seguindo, ainda em direito empresarial, agora nós estamos falando sobre regras de contrato de locação não residencial, ok? Então, palavra-chave não residencial. Você tem dois tipos, com prazo determinado, isso aqui, e com prazos indeterminados. Qual a diferença? Aqui você vai fazer um contrato de um período, início e fim, de 2019, 2020, por exemplo, tá? Pode ser de 3, de 5 e pode ter casos de você fazer um contrato de locação de um ano. Então, o prazo foi determinado. Então, quando você faz por prazo determinado, não pode ter cancelamento unilateral. A palavra é, você pode ter em acordo, você pode encerrar o contrato antes do prazo, mas normalmente não, você vai cumprir todo ele. Quando for, então fica unilateral do locador, mas o locatário poderá extinguir. E caso haja multa especificada em contrato, se houver, né, esta não poderá exceder ao somatório dos valores dos aluguéis restantes. Ou seja, faltam 3 meses para encerrar o contrato. Você paga R$1.000 por mês, seriam 3.000 que estão restantes. Então quer dizer que a multa não pode ultrapassar esse valor aqui. Senão, para que ter multa? Se o mesmo que ele vai pagar é exatamente o valor do aluguel. Então tem que ser algo ajustado aqui, que fique mais ou menos entre as partes. E depois, nos contratos normais, ou seja, diferentes de prazo determinado, ou seja,
indeterminado, quando a multa só pode ser maior que 3 aluguéis. Quando a multa só pode ser maior que 3 aluguéis. Continuando agora, mais duas observações para encerrar essa aula 6, que ela foi bem detalhada, bem detalhista. Contratos de locação residencial que forem celebrados por pessoa jurídica, isso acontece assim. Então, contrato de locação não residencial celebrado por pessoa jurídica. Então, vamos supor, uma empresa tem um apartamento na Avenida Paulista, ok? Uma empresa tem um apartamento lá na Avenida Paulista e essa empresa tem filiais por vários pontos do Brasil. Então, os representantes da empresa, os viajantes, etc., vão para lá, para Paulista, para se hospedar. Se hospedar, seja por um tempo curto ou um tempo longo de locação. Se isso acontecer, esse contrato, né, celebrado por diretores, representantes, etc., para uso deles, ele vai ter que ser um contrato não residencial, tá certo? Então, mesmo que a proposta seja residencial para a moradia dessas pessoas aqui, o contrato passa a ser não residencial por ser uma pessoa jurídica que está envolvida aí, que é a empresa alugando para os funcionários, representantes, etc, etc. Então, ele tem que ter o caráter aí agora não residencial. E por último, os contratos de locação não residencial, celebrado por prazo determinado, ao término, a pessoa tem que desocupar em 30 dias. Se não acontecer isso e for da anuência do locador, também do proprietário, se ele aceitar que o cara continue por mais um tempo, tudo bem. Esse contrato vira a chavinha e passa a ser agora por prazo indeterminado. O que quer dizer prazo determinado e indeterminado? Quando você tem um contrato de prazo determinado, significa que tudo que estiver valendo aqui nesse contrato será respeitado. É uma garantia para quem está alugando e para quem está sendo o locador aí desse imóvel. Quando ele passa a ser indeterminado, para eu que estou morando na casa, por exemplo, fica ruim, porque a qualquer momento o dono pode pedir e eu tenho que sair. Então eu tenho 30 dias para sair. Portanto, para quem aluga o apartamento, para quem aluga a casa, ter um contrato de tempo indeterminado é ruim, porque você não tem garantia nenhuma. Já quando você tem um prazo, você sabe que dali só em 2022 é que você vai ter a preocupação de procurar uma outra casa, um outro salão, etc, etc, né?